Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo daqui da Itália, precisamente de Campo San Piero. Claro que no passado eu fiz muitos vídeos aqui foi a comunidade onde eu morei. Atrás de mim tem o Santuário da Visão. Depois nós vamos fazer algum vídeo lá de dentro também, que faz memória do tempo que Santo Antônio viveu aqui nesse lugar. E aqui tinha o quarto onde ele morava, a chamada Cela do Santo, e ali então ele teve a visão do menino Jesus. São dois santuários importantes aqui nessa cidade, que está na província de Pádua, uma pequena cidade de 12 mil habitantes. E um é esse aqui, o Santuário da Visão, o outro Santuário da Nogueira, Notte em italiano. Hoje nós celebramos a memória de um santo franciscano importante, que foi um ministro-geral da Ordem Superior Geral, que teve o mérito de nos deixar duas importantes biografias de São Francisco, a Legenda Maior e a Legenda Menor, sendo a maior para o uso no refeitório, a leitura durante o momento das refeições, e a menor para o uso da liturgia. É um santo também que fez a exumação dos restos mortais de Santo Antônio, encontrando a língua intacta e também a parte das cordas vocais, exclamou: ó língua bendita de Santo Antônio. Hoje nós ouviremos na primeira leitura a conclusão de Isaías, daquilo que nós estamos escutando na liturgia nesse tempo, o primeiro Isaías. A antífona de entrada: o justo medita a sabedoria e sua palavra ensina a justiça, pois traz no coração a lei de seu Deus. Nós celebramos esse santo que é um doutor da igreja, e quando celebramos um doutor da igreja, contemplamos sempre essa dimensão da sabedoria que está presente nesse santo, que é proposto para a igreja como um modelo de santidade, um modelo de reflexão, um grande expoente da escola franciscana. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Então o rei está doente e então ele foi visitá-lo, Isaías, filho de Amós, o profeta, e vai dizer: isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então é o anúncio da morte do rei. E então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Então, depois de rezar, Ezequias começa a chorar, se aproxima a sua morte. E o Senhor então vai enviar Isaías, que vai dizer a Ezequias: isso diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Então ele recebe do Senhor mais 15 anos, vou libertar-te das mãos do rei da Assíria junto com esta cidade. Então Ezequias, ele também é o modelo, o representante do povo que vai ser alcançado pela graça de Deus. Então recebe esse prolongar-se da sua vida na terra, isso para um povo que não acreditava em ressurreição, a vida aqui da terra contava muito, e então ele fica bom. Então Ezequias perguntou a Ezequias: e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? De que eu vou entrar no templo, de estar na casa de Deus? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Então, o sinal que o Senhor vai dar para o rei vai ser um sinal astronômico potente, de o sol mover-se no seu eixo. Irmãos caríssimos, nós temos um homem sofredor, o rei de Israel, que intercede, que está diante de Deus e pede. Aqui está soando às 3 horas da tarde. É muito comum as igrejas todas aqui terem os seus sinos que tocam hoje por causa da tecnologia simultaneamente, mas no passado, há séculos atrás, cada uma tocava com uma diferença um pouco pequena e as pessoas identificavam. É o sino dos frades que está tocando, é o sino de tal paróquia ou daquela paróquia. Então, é o sinal aqui que é um sinal franciscano, que São Francisco, que depois que volta do Oriente, ele introduz
e que então era um chamado para louvar a Deus pelo tempo, para se colocar em uma atitude de oração, um sinal que marca que é o momento de ir à missa, que é o momento de fazer determinadas coisas, ou seja, que era um modo de, quando não existia o relógio de pulso, de as pessoas também medirem o próprio dia, de destinarem o tempo para diversas atividades, inclusive para o trabalho, para o descanso, para servir ao Senhor. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 38, vós livrastes minha vida do sepulcro, é o louvor daquele que se sente alcançado pela graça de Deus. Eu dizia, é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei. Eu dizia, não verei o Senhor Deus, nunca mais verei um homem neste mundo. Então, não é somente a ausência de ver a Deus, mas de ver um ser humano. Qual tecelão ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Chegou ao fim. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. No Evangelho de hoje, Jesus passou no meio de uma plantação em um dia de sábado. E vai se dizer já, por 2 vezes vai se afirmar isso. Os discípulos tinham fome, então eles recolhem das espigas e começam a comer. Então, nesse caso, os fariseus vendo isso vão dizer a Jesus, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. A crítica não é aos discípulos, mas é a Jesus. É a Jesus que eles querem atingir. Mas vejam, eles não são acusados de roubo. Eles são acusados de estarem fazendo isso em dia de sábado. De fato, um membro do povo de Israel, ele podia, em caso de fome, se aproximar de uma plantação, pegar aquilo que é necessário para comer. Mas para eles, a agressão é que eles estão fazendo em sábado aquilo que não é permitido fazer. Era um violar a lei, fazer algum trabalho. Então, a resposta de Jesus: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Então, de novo, a alusão à fome. Então, Davi, ele pega para comer aquilo que era permitido comer somente aos sacerdotes. E continua Jesus, ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma por causa do serviço que prestam? Eles devem prestar o serviço? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, o próprio Jesus. Então, que ele se apresenta como alguém que é maior do que o grande símbolo da santidade do Antigo Testamento, que é o templo de Jerusalém. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus está citando aqui um texto que nós já ouvimos na liturgia do profeta Oséias. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Nós estamos escutando o Evangelho de Mateus e já em Mateus, mas sobretudo em Lucas, nós temos esse anúncio da misericórdia. Jesus, quando vai condenar a hipocrisia deles na prática da obediência do sábado, é sobretudo porque eles não cumprem a misericórdia buscando obedecer à lei do sábado. Então, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Jesus aqui se apresenta ele como o Filho do Homem, que é Senhor do sábado, mas em outro momento do Evangelho, Jesus vai dizer assim, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o sábado é a grande síntese da lei de Israel, do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco, como queiramos chamar, dos mandamentos, mas que não basta a observância cega do sábado, não basta a observância cega dos mandamentos. A grande lei que o Senhor nos coloca é a lei da misericórdia, e que essa deve estar acima de qualquer prática que nós façamos, porque nosso Deus é amor e misericórdia. Ele não pode renunciar a essa sua identidade profunda, e deste modo também nós somos também chamados a sermos misericordiosos. Hoje, na oração do dia de São Boaventura, nós assim rezamos: concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Então, São Boaventura nos é colocado como modelo, que nós podemos escutar para aprender, mas também que nós devemos imitar
a sua relação de amor, de misericórdia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.